Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e agora a gente vai continuar o desenvolvimento do clone Nubank. Que parte que a gente vai fazer agora? É esse carrossel aqui com essa área Pix, pagar, transferir. E como que a gente vai fazer isso? Bom, se a gente for pensar na estrutura, a gente tem duas formas principais de fazer. Através de um listview.builder e um próprio wrap, né, que é com uma direção horizontal, né? E a gente envolve ele no single share scroll view, aí ele vai ficar scrollável. Eu vou fazer de uma forma e também mostro o caminho da segunda forma, sem problema nenhum, para vocês entenderem como funciona. E, claro, dá para existir outras formas possíveis de fazer? Sim, existe. Porém, as duas formas principais são essas que eu vou estar apresentando para vocês. A gente vai voltar aqui agora, né? E vamos desenvolver. Essa parte, ela vai ser basicamente... deixa eu colocar aqui um conte, né? Que eu tinha esquecido da aula anterior. Perfeito. Essa parte vai ser a nossa parte de menu de itens, né? Porque a gente vai ter pagar, transferir, e várias outras opções. Então a gente pode criar uma nova pasta aqui para a gente colocar novos arquivos. Então a gente vai chamar de actions, porque a gente vai ter várias ações dentro dela. Então a gente pode criar um novo arquivo chamado menu items.dart. Certo, a gente vai vir aqui, vamos criar um stateless, né, que a gente não vai usar gerência de estado. Então a gente pode chamar aqui de menu items. Beleza, vim aqui e importar um material. Agora a gente vai voltar lá na homepage e vai referenciar. Importando e colocando uma vírgula aqui já para o próximo. Ótimo. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai colocar é o espaçamento, né? A gente voltar lá. A gente tem um espaçamento aqui. A gente pode colocar um vertical de 12. Então a gente pode vir aqui e colocar uma margem. Da mesma forma que a gente fez na outra tela, né? De sets.symmetric. A gente coloca aqui vertical de 12. Por que a gente está colocando vertical de 12 aqui? Se a gente voltar aqui, ó, a gente tem que colocar um espaçamento tanto daqui quanto daqui. Então a gente está colocando espaçamento vertical. E a gente vai ter um espaçamento horizontal. Porém, esse espaçamento horizontal a gente pode estar deixando para colocar no próprio item já, né? Já que a gente vai criar uma forma de código organizada para estar colocando espaçamento entre esses itens aqui, para ele receber tipo, um espaçamento left e right. Por quê? Porque a gente vai criar um widget padrão e vai só chamar ele, para a gente não precisar ficar copiando e colando código 10 vezes. Vocês vão entender na prática como que a gente vai fazer isso melhor. Bom, agora que a gente colocou o container, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um widget chamado wrap. O que é o widget wrap? Ele é basicamente um substituto da column e da linha, só que ele é responsivo, diferente da linha e da column, que tem uma... Dá para fazer responsividade usando Flexible, Expanded e outros widgets? Sim, mas o wrap ele é um pouco mais simples de você trabalhar responsividade com ele. Como que ele funciona? A gente vai vir aqui, vai colocar como filho um wrap, e ele tem uma estrutura bem parecida, que ele tem uns filhos igual a column e a row, só que eu consigo colocar aqui uma direção. Então eu vou colocar um axis.horizontal. Então eu vou colocar uma direção horizontal. Ah, mas por que eu vou colocar uma direção horizontal? Porque eu quero ter algo horizontal, um do lado do outro, né? Pix, transferir, pagamento. Como está lá na imagem, eu quero colocar um item embaixo, um item ao lado do outro. Agora, aqui eu tenho que montar minha lógica de estar desenvolvendo esses itens. Tá, mas que maneira que eu vou estar desenvolvendo esses itens? Inicialmente, vamos fazer aqui direto e depois a gente passa por uma parte de código separada para ficar bem bonitinho, né? Então, aquilo ali vai ser, a gente tem que criar um container. Lembra que eu falei para vocês? O container é o widget principal do Flutter, basicamente, né? A gente tem que colocar um padding aqui. A gente coloca aqui edge sets ponto symmetric. A gente pode colocar aqui horizontal de 7 para ele ter espaçamento ambos, né? Esquerda e direita. E como filho dele, vamos lá, vamos voltar para a imagem. Como filho, eu tenho que ter uma coluna. Ah, mas por que eu tenho que ter uma coluna? Porque eu tenho que ter esse widget aqui, né? Que tem um ícone dentro, que tem um sombreamento, né? E eu tenho que ter um texto. Então eu tenho que ter esse widget aqui e o texto por baixo. Então vamos voltar lá para o código, né? Se a gente voltar aqui, ótimo. A gente vai colocar aqui como filho uma column. E a gente vai vir aqui e colocar os filhos da column. E os filhos da column nada mais vai ser do que o nosso container primeiro, né? Com aquele sombreamento e o texto. E o ícone, né, na verdade, e embaixo o texto, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, transferir primeiro. A gente pode colocar algo bem estático mesmo, por enquanto. A gente vai estilizar ele. A gente vem aqui um text style. E a gente só vai colocar um font weight. Ponto bold, né? Porque vou deixar ali com um aspecto parecido. Por enquanto eu vou deixar const aqui, porque por enquanto é constante. E aqui agora se a gente der um restart, né? Vamos dar um restart por enquanto. Pra vocês verem como tá ficando. Aqui vai ter basicamente o texto ainda, não tem muita coisa.
Restartou, vai ter o texto. Por enquanto não vai ter muita coisa mesmo. Agora é que a gente vai começar a desenvolver aquela widgets de cima, né? Que tem um sombreamento, tudo certinho. Vamos colocar aqui uma margem nele. Vamos colocar um const add_insets.only. A gente vai colocar bottom aqui de 10, porque a gente quer o espaçamento entre ele e o texto, né? A gente quer o espaçamento aqui, ó. Tá vendo que a gente tem espaçamento dessa bolinha aqui circulada para o texto? Por exemplo, a área pix para o widget que está em cima. Tem um espaçamento bottom de 10. Então, a gente vai colocar esse bottom. Ótimo. Agora, outra coisa que a gente vai colocar. Um decoration, né? A gente vai aqui. Box, decoration. Ele lembra daquelas cores padrões que a gente tinha criado lá no início? Então, a gente vai utilizar a Gray Color. Ele já importou lá automaticamente para mim. E eu vou colocar um border radius. Vou colocar um border radius ponto circular, né? Vou colocar aqui, sei lá, 48. Isso aqui vocês podem estar mudando sem problema. Vamos dar um hot reload aqui. Agora ele já vai ficar com uma borda circulada. Perfeito. Só que o que mais que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que colocar, além disso, tem que colocar um widget, né? Para ele estar aparecendo ali, porque ele está sem tamanho nenhum. Então vamos vir aqui e vamos colocar como filho um ícone, né? Então vamos vir aqui, icons. Qualquer coisa por enquanto, né? De Bluetooth, off. Por enquanto a gente colocando bem estático aqui, só para estar mostrando. Ótimo. Vamos colocar um ícone mesmo aqui que a gente poderia estar utilizando. Por exemplo, de cartão de crédito, né? Então aqui vou utilizar aquela biblioteca que a gente já está utilizando basicamente para pegar todos os nossos ícones, né? E agora sim, dá um hot reload. Ótimo, vamos voltar aqui. A gente utiliza ele aqui, né? Esse ícone aqui. Perfeito, vamos voltar. E outra coisa que a gente falta a gente fazer, né? A gente tem que colocar um espaçamento entre os itens. Então, vamos voltar agora, né? E vir aqui e colocar um padding para ter um espaçamento interno. Então, a gente vem aqui const add set.all de 20. O que é esse espaçamento interno aqui? Não tem esse círculo aqui, ó. Esse ícone que está aqui, ele não tem espaçamento de esquerda, direita, topo e para a parte de baixo, né, que é o bottom. Então, esse espaçamento ele é 20 de esquerda, 20 top, 20 right e 20 bottom, né? Left, top, right, bottom. Ele tem um espaçamento de 20 all. Então, por isso que eu vim aqui e coloquei esse padding aqui. Agora eu vou vir aqui, colocar um const, né, para parar de dar esse erro. Por enquanto é constante. Ótimo. E agora ele já mostrou pra gente aqui, da forma que a gente queria. Ah, mas por que ele não estava mostrando antes? Porque como ele não tinha um espaçamento, ele estava simplesmente circulando o ícone. Então ele basicamente ficava no mesmo tamanho que o ícone, né? Então não ia mostrar nada. Aqui a gente criou ele de maneira estática, né? Então eu teria que vir aqui, copiar e colar esse código aqui 20 vezes, ou 15 vezes, 10 vezes, dependendo de quantos ícones eu tivesse. Eu acho que isso não seria uma experiência muito legal. Bom, e além disso, por que ele não está, deixa eu olhar aqui, por que ele não está mexendo, né, arrastando para o lado? Muito simples, isso aqui é bem simples de resolver mesmo. A forma que a gente resolve isso, a gente vem bem aqui em cima do nosso wrap, né, que é o widget que a gente está utilizando, que é um widget responsivo, lembrando, e a gente envolve ele dentro de um center, e a gente troca o center por um single shadow scroll view. Só envolver dentro de um center para ficar mais fácil mesmo. Não tem muito segredo. E aqui eu vou colocar uma direção, scroll direction, x.horizontal. É só para ficar mais fácil de digitar o single shade scroll view e envolver ele num widget qualquer. E aqui agora eu já consigo estar movendo ele. O que a gente vai estar fazendo na próxima aula é tanto estar preenchendo com os widgets certos, né, os icons certos, os textos certos, como estar colocando um padrão de código para esse aqui, né, porque não acho nem um pouco legal a gente ficar copiando e colando código. E eu creio que você também não. Você que está assistindo essa aula não vai achar legal isso. E com certeza você quer colocar um padrão de código melhor. E a gente vai estar ensinando vocês como está fazendo isso. Eu vejo vocês na próxima aula e vamos aprender a melhorar um pouco esse código.